Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cinema com o Tidico e hoje nós vamos falar da aclamadíssima ou não, a série Game of Thrones. E aí, vocês gostam da série? Pra mim, ela é a pior série da história, né? Game of Thrones, quando teve o final dela lá e todo o desenrolar acho que as conclusões, né? A série, ela tentou dar uma não chegou a esticar o chiclete, mas a conclusão esticou o chiclete em relação a tempo de lançamento, né? Ficou de 2011 até 2019. Acho que o prazo ali esticou o chiclete. A série não, a história não esticou tanto o chiclete. O roteiro ali em si esticou o chiclete e demorou muito pra encerrar, né? Porque queriam vender cada vez mais e mais. Mas eu já vou chegar nisso. Eis que a conclusão da história dos personagens se caracteriza pra mim a pior série da história e eu vou explicar o porquê aqui pra vocês nesse vídeo. Nós temos a história do livro, né? Acredito eu que causa bastante empatia nas pessoas porque nós vivemos, né? Não vou falar em sociedade, mas não vou falar do que vivemos numa sociedade. Acho que o mundo, de uma forma geral, sempre foi assim. Isso é o que eu acho, né? E a galera tá depressiva, desesperançosa, desacreditada. Então, a grande justificativa que eu vejo pra qualquer trama, pra qualquer saída, pra qualquer conclusão no Game of Thrones, antes do final, né? O final pegou pesado com os fãs aí, né? Mas a grande. Sempre a grande explicação que eu, pelo menos, ouvi das pessoas que eu conhecia que gostavam, né? E deixaram de gostar, ou que ainda gostam, ou que ainda tentam defender, é de que, é isso mesmo. Pô, mas o cara ali, ele foi mó filho da mãe com o outro e tal. Aquela menina, o que que ela fez? Aquela mulher, o que que ela fez? Mas é isso mesmo. No meu trabalho, o chefe ali, ele é assim mesmo. Não, mas eu tenho gente, parente, conhecido, amigo, que faz isso. Então, a grande explicação do Game of Thrones, né? Que pelo menos tentam me dizer, né? Que tentam me dar aí pra justificar as atrocidades e barbáries, porque a série ela só se trata disso, tá? A série ela só retrata isso. A única explicação mas é real, é a realidade. E aí ela é uma série bem clickbait, né? É uma série bem clickbait, e aí vocês vão entendendo por que ela é a pior série que tem pra mim. Ela é clickbait, é uma série que eu adoro o cenário. Quando a gente começa a assistir, você vê todo o cenário criado. É um cenário medieval, tem dragão, tem a Daenerys, que é a justiceira, que é a mulher, a pessoa, né, que vem pra reclamar, é quem tem realmente o direito de um trono, né? E vai reclamar e monta um exército. E ela é uma mulher muito cativante, uma figura de grande poder. Aí você tem o Jon Snow ali, você tem o Jon Snow que é um bastardo, mas em contrapartida é um cara muito honrado. Você tem diversos personagens. Tem o Jaime, que é um cara, é o vilão, né? Em um determinado momento ele é o vilão. Só que o personagem do Jaime, ele se perde. Aí foi um problema de roteiro, né? É um personagem que depois não tem a menor lógica na série. Primeiramente, ele é um vilão máximo, ele é um cara que ele vai fazer tudo. Porque assim, a gente começa situado ali na galera dos Starks, né? Aí depois vai passando pra Westeros, lá o pessoal do Robert Baratheon, da Cersei e do Jaime. Aí eles passam a ser o vilão, os grandes vilões, pelo menos na primeira temporada. E depois o personagem do Jaime é uma coisa assim, simplesmente assim, assustadora. Depois ele vira bonzinho. É uma coisa assim completa. Ali tem realmente problema de roteiro. Ela é uma série absolutamente clickbait mentirosa, porque no mesmo universo que você vê os zumbis lá, os de gelo, que não tem explicação nenhuma pra que são aqueles caras, né? E uma importância muito grande da guarda noturna, eles precisam segurar o inverno. O inverno tá chegando e os zumbis vão chegar e o bicho vai pegar. Ao mesmo tempo que você tem essa aba da história, você tem dragão, você tem a Daenerys ali, além dela ser uma heroína, né? Além dela ter a figura do herói na gente, ela despertar a figura do herói na gente, ela tem os dragões, ela é justa.
As guerras. Então você tem zumbi, dragão, guerra medieval. Você tem uma série de questões. E todos criados, né, ambientando bem em um cenário bem medieval, em uma série que não se trata, que não tem absolutamente nenhuma relação com dragão, zumbi, cenário medieval, guerra. Não tem guerra, tá? A série ela não se trata nem um pouco de guerra. Quando a gente pode falar em cenas de ação, morte ou luta, se tratam única e exclusivamente de assassinatos. A série ela é uma série que traz assassinato, traição, politicagem, né, poderio político, sacanagem, traição mesmo. A série ela se trata disso. Ela só vai te passar mensagens nesse sentido. O Bran, que era pra ser um mentor, né, era pra virar um grande conselheiro, a cabeça pensante dos humanos, não tem lógica nenhuma. É outro clickbait também, clickbait que eu falo que é uma situação mentirosa. Você fala, caramba, o Bran, ele vai ter um personagem muito essencial. A Arya também, né, com as múltiplas faces lá também. No final de tudo, nada tem a menor lógica e o menor sentido. Nós podemos contar apenas com assassinato, traição, canalice, pessoas no poder. Só quem tá no poder, não tem nenhuma pessoa justa no poder. São só as piores pessoas possíveis. O Robert Baratheon, que era interessante, mas aqui eu vou entrar na. Eu não vou entrar. Eu não vou falar querer explicar um pouco do Stannis Baratheon, Robert Baratheon, ou A ou B, Ned Stark, se é justo ou não, porque aí eu estaria entrando, né, na justificativa, eu estaria entrando um pouco na história da série, e essa série ela realmente ela não merece nenhum tipo da minha nem da sua atenção em relação a justificativas plausíveis. Então você só vai encontrar pessoas no poder, né? Pessoas no trono, são pessoas da pior espécie, né? Do pior tipo. São as pessoas mais sacanas e canalhas possíveis e que são movidas a única e exclusivamente seus próprios interesses. E sem escrúpulos, né? Pessoas sem escrúpulos, capazes de matar, assassinar, fazer qualquer coisa pelo seu interesse próprio. E a justificativa disso, que tentam nos justificar, né, que tenta falar, é que o mundo é assim. Ah, mas é assim, é real. Não é real, né? Não é assim também, não é bem por aí. As coisas também não são bem por aí também. E aí, a gente cai em uma outra questão que aí me incomoda, e é por isso que ela é a pior série de todas pra mim, porque, te digo, como assim a pior série? Também não é assim. E a mega produção e os atores, é verdade. E é por isso que ela é a pior série, porque ela pega uma história ruim, né, em sua essência, uma história ruim. Entendo quem tenha identificação, quem tenha empatia com a história, mas ela pega uma história minúscula na sua essência, né? Em que a Daenerys não vai nem chegar lá, e aqui eu não tô falando do livro, eu tô falando da série, porque eu sei também que as coisas mudaram ali, eu já vou chegar no final também. Então ela pega uma história. Não digo pequena, ela pega uma história que tem vertentes muito ruins e transforma em uma superprodução. É a mesma coisa de eu pegar um livrinho, uma história contada ou alguma coisa inventada que não é bom, que é ruim, que todo o peso, né? Porque pesa a mão, né? Tem tortura, tem muitas coisas pesadas que não tem justificativa. São pessoas cometendo atrocidades com outras pessoas e assassinando outras pessoas e passando por cima de outras pessoas e enganando outras pessoas sem justificativa nenhuma. E por que ela é a pior? Porque ela é mentirosa, porque ela faz uma mega produção, chama atores espetaculares como a Rina Lady, o Kit Harington, como é que chama? A Daenerys? Ah, me fugiu o nome. O Khal Drogo, que é o... Meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Khal Drogo,
o Aquaman, o Ned Stark, né? Grandes atores, o Pedro Pascal, o Tywin Lannister. Me fugiu todos, eu sabia o nome de todos, me fugiu o nome de todos, até mesmo do Tyrion, né, o anão. Me fugiu o nome de todos. Pega atores espetaculares e uma super produção pra fazer uma coisa fraca, horrorosa dessas, que nos leva diretamente até o final da série. E o final da série, ela é... Em uma coisa a série não mentiu. Em uma coisa a série não mentiu pra nós, tá? Aí, aqui eu vou ter que dar o braço a torcer. O final, ele é bem a pegada da série inteira. Ele é fiel ao que a série, em todas as temporadas, propõe. Que é a figura do não-herói, é a figura da loucura, da insanidade, em que o mal sempre prevalecerá. Então a série, pelo menos nisso, ela não mentiu. O final aí feito tá correto, né? O final feito tá certinho. Eu sei que teve... Aqui é extra, né? É o extra série. Teve problema aí, o autor lá, não foi assim que eu fiz, deu problema com a HBO, não foi assim, não sei o que, deu problema, mas o finalzinho ali, ele é fiel com todo o lixo, né, com o quanto ela te tira a esperança, o quanto ela te tira os heróis, o quanto ela te mostra que cada vez é tudo pior, que cada vez é tudo pior mesmo, e a justificativa é, mas a minha vida é assim, então a série tá certa. A justificativa é essa. Então, esse final, pelo menos ele tá certo com tudo que a série nos mostrou. O roteiro ali faz sentido por todo o lixo que nós vimos no decorrer desses 8, quase 9 anos de série sendo exibida, né? Em cartaz aí. E... dava pra ser melhor? É claro que dava pra ser é claro que dava pra ser melhor. Só que o final, ele é a representação dessa caricatura que nós temos hoje em relação à maioria das séries e à maioria dos filmes sendo produzidos por essas plataformas de streaming, né? É a representação real disso, dessa caricatura de fechamos um contrato, já compramos, né, não sei, 1 ou 2 temporadas, já não tem mais, o autor já não tá mais na parada, já não tá mais na jogada, faz alguma coisa que possa atender grande demanda mundial aí, que vai ter audiência, que possa ter audiência ou não, e joga pro ar. É a representação perfeita dessa caricatura, dessas produções incompetentes e infelizes que nós temos hoje, que nos entrega qualquer coisa e chama todo mundo de idiota, né? Então, pelo menos tá... Eu não concordo, achei o final ridículo. Ainda tinha um fio de esperança que o Jon ia ficar com a Daenerys, que o Bran ia ficar lá legal e tal. A Sansa, né? Todo mundo ali ia se dar bem do núcleo principal ali. Mas não acontece absolutamente nada. O Jon aqui, ó, ser descendente também dos Targaryens, né? Não tem o porquê disso. Não é que não tem lógica. Lógica tem, mas não tem a explicação final. É uma série muito ruim e que tem o final caricato com o que nós estamos acostumados a ver aí ultimamente. Mas, pelo menos, tá dentro do que nós estamos acostumados a ver, com loucura, insanidade, pessoas mal intencionadas, torturadores, canalices, assassinatos. É mais do mesmo ali, mas por conta de todos esses elementos, Game of Thrones pra mim é a pior série já feita, porque pega vocês entenderam isso, né? Pega uma baita produção, colocando dinheiro, atores excelentes, uma baita produção, boa direção, elementos ali interessantes cinematograficamente falando, de uma história tão pífia, tão ridícula, tão patética, tão ruim. Então, por essas e outras, Game of Thrones é a pior série que eu já assisti. Não é à toa também que, talvez pela primeira vez na história, em uma grande proporção que a série teve, né, em um nível midiático gigantesco que a série tomou, toda a repercussão, que os atores
saem reclamando, né? O Tyrion, o ator que faz o Tyrion, saiu reclamando, falou, não gostei. Incômodo da maior parte dos atores. E o Kit Harington, né, que é o Jon Snow aí, ele lendo o roteiro, lembra dessa cena? Ele lendo o roteiro, estavam filmando, né, o elenco lendo o roteiro. Ele lê e ele olha pra cara da Daenerys, ele começa a chorar, assim, ó, ele começa a chorar. Ele não sabe se ele dá risada, se ele. Ele ficou assim, incrédulo. Mas na verdade a gente sabe que ele tá chorando de desgosto por conta do cara. O cara é a obra da vida dele, e tudo bem que ele tá muito bem na carreira, na vida, né? Mas. Acho que até mesmo os atores ali queriam um final diferente que não fosse meramente patético. Valeu, gente. Até a próxima.